Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o professor Dr. Ivo Zution Gonçalves para realizar a palestra de abertura intitulada Dados Orbitais Aplicados na Agricultura Irrigada. Ivo Zution Gonçalves é engenheiro agrônomo e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, com doutorado em Engenharia Agrícola pela Unicamp. Trabalhou por 5 anos como pesquisador associado na Universidade de Nebraska e atualmente está vinculado como pesquisador pela Universidade de São Paulo, a ESALC. Atua também na área de planejamento e manejo dos recursos hídricos, águas residuárias e irrigação, através de dados orbitais e de abordagens de sensoriamento remoto. E, como eu disse, ele foi meu colega de turma na agronomia, não vou nem dizer o ano, lá em Alegre, no Espírito Santo. Ivo, pode ficar à vontade, a palavra está com você. Obrigado, Paulinha. Consegue me ouvir direitinho? Me responde aí. Sim, está ouvindo bem. Tá, obrigado, Ana Paula, pela apresentação. É o Djalma aí e a todos aí do IPS do Ceará, do campus aí. Primeiramente, queria agradecer aí o convite pela participação, né, através dessa parceria aí, né, eu e a Ana Paula, que a gente já é amigo de longa data, e eu queria dizer que é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, no meio dessa pandemia, e eu vou fazer minha palestra aqui, é uma palestra sobre dados orbitais, né, dados de satélite na área de sensoramento remoto aplicado para áreas irrigadas. E é uma palestra que o objetivo principal dela vai ser, não é ensinar nenhum modelo de balanço de energia, de estimativa de evapotranspiração para ninguém. É uma palestra para trazer, né, o interesse, para despertar o interesse, transformar isso em conhecimento, informação para todo mundo, né, e quem sabe futuramente aí alguém se encante com o tema, com a área e trabalhe, né? Eu vou aqui desligar minha câmera e vou abrir minha apresentação. Deixa eu ver aqui como é que vou fazer. Só me confirmem, alguém, por favor, se vocês conseguem ver minha tela perfeitamente. Sim, professor, conseguimos ver. Tá. Algum problema pode me interromper durante a apresentação, tá bom? Enfim, meu nome é Ivo, né? Eu trabalhei por 5 anos, eu sou engenheiro agrônomo, doutor em engenharia agrícola, trabalhei por 5 anos, recentemente eu retornei dos Estados Unidos, pela Universidade de Nebraska, em Lincoln, como pesquisador associado, né? No instituto que pertence à Universidade de Nebraska, que é o Daddy Warfel Food Global Institute, pertencente à Universidade de Nebraska, campus em Lincoln, que é o campus central da Universidade de Nebraska. E a minha apresentação, ela está toda em inglês, ok? Os slides, mas eu vou estar falando em português, então eu acho que a gente não vai ter nenhum problema com isso. E vamos lá, né? Então, primeiramente aqui, uma breve introdução do que será a minha apresentação. Eu vou falar um pouco, espero que vocês estejam vendo o cursor do meu mouse, que eu acho que facilita, né? Eu vou estar falando rapidamente sobre o estado de Nebraska, um pouco da área irrigada da agricultura no estado de Nebraska, que é o estado referência no mundo inteiro, quando se fala em agricultura irrigada. Depois vou estar falando rapidamente uma curta revisão sobre sensoramento remoto, o que é sensoramento remoto, que muita gente sempre ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é sensoramento remoto, né? Depois, dentro do sensoramento remoto, eu vou falar sobre alguns métodos para estimativa da evapotranspiração, né? E também como estimar, por exemplo, rendimento e produtividade através da técnica de sensoriamento remoto, e isso tudo através de resultados de pesquisas, né, que já foram realizadas e que estão em andamento.
Como eu disse anteriormente, a ideia central aqui é despertar o interesse na área de sensoriamento remoto aplicado para agricultura irrigada, né? De um modo geral. Vamos lá. Primeiramente, irrigação no estado de Nebraska. Quando a gente fala em irrigação nos Estados Unidos, né? Não tem como fugir do estado de Nebraska. O estado de Nebraska fica aqui no meio oeste americano. Aqui tudo em verde que vocês veem é milho, tá bom? Quanto mais escuro, maior é a densidade de plantios de milho. Então, o estado de Nebraska, a principal cultura é a cultura do milho e a maior parte é irrigado. O estado de Nebraska, ele é o estado com maior área irrigada dos Estados Unidos e do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a área irrigada do estado de Nebraska é a metade já, né, da área irrigada do Brasil, né, o estado de Nebraska com 3,5 milhões de hectares irrigados, na sua maioria pivô central. E por que o estado de Nebraska ele é tão tecnificamente irrigado? Por que tem tanta irrigação no estado de Nebraska? Simplesmente por dois motivos. Porque o estado de Nebraska tem uma baixa precipitação, chove muito pouco, né? E não neva tanto, né? Quando a gente fala de precipitação, lembra... porque no Brasil a gente está acostumado a falar precipitação só relacionado à chuva. Mas lembre-se, precipitação é chuva e neve, tá bom, pessoal? Então, quando a gente fala em precipitação aqui no estado de Nebraska, é a chuva durante primavera e verão e, né, neve durante o outono e o inverno. Então, a precipitação é muito baixa e é um estado que ele conta com água subterrânea em muita disponibilidade. A gente vê essa parte azul aqui, o que é isso? É o maior aquífero explorado do mundo, que é o Ogallala Aquífero. Então, se você perceber, todo o aquífero, né, praticamente, ele pega quase todo o estado de Nebraska. Então, o estado de Nebraska tem água disponível e não chove muito, então, para se produzir, né, você precisa irrigar, então é um prato cheio para irrigação. Só para vocês terem uma ideia... olha aqui à direita, nessa figura, todo pontinho azul que vocês veem aqui é um poço de irrigação, porque a irrigação no estado de Nebraska, ela não é feita com água superficial, não. A água lá, como eu falei, por conta do aquífero, ela é subterrânea, tá bom? Então, essa é a grande diferença já do Brasil para a irrigação no estado de Nebraska nos Estados Unidos. A água é subterrânea, tá bom? Então, em 2018, o estado de Nebraska já contava com mais de 100 mil poços de irrigação. E toda década, esses poços aumentam em 10 mil. Então, você vê como que é intensa a irrigação nesse lugar, né? Então, se alguém aí tem interesse um dia, trabalhar com irrigação, visitar um lugar com a high-tech, né, com uma alta tecnologia de irrigação, o estado de Nebraska é um prato cheio. Assim também como a Califórnia, né? Bom, e toda essa água que é usada na irrigação, né, subterrânea no estado de Nebraska, todo ano eles têm um relatório para dizer como estão os níveis, a disponibilidade hídrica dessa água subterrânea, né, no estado inteiro, porque você tem que ter um monitoramento, né, porque eles têm outorga, eles já são muito evoluídos nessa parte de gestão de recursos hídricos, né, eles têm um sensor em cada poço de irrigação, então eles conseguem controlar esse nível, né. Isso é muito importante, que online você pode conferir esses poços, os níveis em tempo real, só para vocês terem uma ideia como que eles estão evoluindo nessa parte de gestão hídrica no manejo da água para irrigação, né? E aqui, né, só para vocês terem uma ideia à direita, nessa figura abaixo aqui, né, o nível do lençol freático no estado de Nebraska, comparado de 81, do ano de 81, olha só como que isso vem antigo, até agora, 2019, a gente vê que a parte vermelha, ela se encontra só mais aqui nessa parte oeste do estado, porque chove quase nada nessa parte, tá? Chove mais nessa parte leste. Então, a gente vê que tem água disponível, que o lençol freático, na maior parte do estado, ele está aumentando, né? Então, isso é muito legal, é uma curiosidade aí do estado de Nebraska, né? Isso aqui é o mapa do estado de Nebraska somente
para a cultura do milho. Tudo que você está vendo em amarelo aí, todos esses pontinhos é milho. Olha só a quantidade de milho, a maior parte, 80% vai para a China, exportação, né, de milho que tem no estado de Nebraska. E a segunda cultura é a cultura da soja, você vê que tem bastante soja também, e agora as duas culturas juntos. Essa parte mais escura no centro do estado aqui é pastagem, tá bom, pessoal? Então, vocês imaginam, quando você sobrevoa o estado de Nebraska, o que você vê, né? Só área de milho e soja irrigada. E uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, né? E agora relacionando com o Brasil, essa é uma foto minha, em frente ao meu apartamento. É o seguinte, o estado de Nebraska, ele só tem 4 meses e meio de cultivo, porque o inverno é muito rigoroso. Então, se você não plantar lá em meados de abril, até meados de abril, lá até o dia 15 de abril, o seu milho e sua soja, você não vai conseguir colher depois. Por quê? Porque vai chegar lá em outubro e já vai fazer muito frio. E se você tiver o milho na soja, na fase de maturação, enchimento de grãos ainda, o que vai acontecer? Suas plantas vão morrer tudo, né? E não dá para plantar antes de abril, porque também está muito frio. E eles têm problema também de granizo nessa época. Então, eles só conseguem plantar um ciclo por ano. Então, você vê o potencial, mesmo tendo essa janela de cultivo tão curta, o potencial tanto que o estado de Nebraska produz, né? Agora, a gente comparando com o Brasil, a gente planta o ano inteiro, a gente consegue ter 3 safras, certo? Então, você vê, né, o quanto que a gente ainda tem um potencial agrícola enorme, né, para evoluir comparado com esses países. É só uma curiosidade aí para vocês terem ideia o quão privilegiado é a gente, né, por conta do nosso clima tropical. Entrando agora na parte de sensoriamento remoto, né, vou estar explicando uma revisão bem curta aqui do que é o sensoriamento remoto. Então, quando a gente fala em sensoriamento remoto, não podemos esquecer que a fonte principal de energia, de radiação eletromagnética é o Sol. O Sol é a fonte de tudo, né? Sem ele a gente não vive. O que acontece, então? A radiação eletromagnética, a radiação, ela vem do Sol, ela atinge grande parte, né, a superfície da Terra, cidades, os campos, as áreas agrícolas, né, a maior parte. Uma pequena parte ela vai ficar presa na atmosfera e retornar, bate nas nuvens, né, e retorna, né, para a atmosfera. E depois que essa radiação ela atinge a superfície terrestre, o que acontece com ela? Ela vai ser refletida. Então, a energia, a radiação eletromagnética refletida e captada por um sensor. Esse sensor pode ser um satélite, pode ser um drone, pode ser qualquer tipo de sensor, pode ser um veículo não tripulado, um vante, um balão, qualquer coisa, qualquer sensor que seja capaz de captar essa energia eletromagnética. A gente vai estar falando apenas dos sensores orbitais, dos satélites, tá bom? Mas aqui eu estou explicando de um modo geral. Depois que essa energia ela é captada por sensor, né, ela é mandada para uma estação, essa estação ela vai captar as informações desse satélite, desse sensor, e vai processar essas imagens, né, para que esteja disponível para o usuário final, né, no caso nós, para que a gente faça as devidas análises que a gente julgar necessário. Então, isso é o sensoriamento remoto. Então, veja que a gente não toca o objeto analisado fisicamente, né? Isso tudo é feito através de sensores. Então, existe uma gama de sensores orbitais de satélites, muitos, né? A gente vai estar falando especificamente sobre alguns, mas saiba que existem sensores de tudo quanto é tipo, sensores para estimativa de precipitação, sensores que fazem imageamento e sensores de diferentes formas. E qual que é o melhor sensor? Vai depender muito do projeto, né, do objetivo. A gente vai estar falando isso agora. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo. Enfim, esses sensores, eles ficam girando em órbita, né, em volta da Terra, né, a todo momento, a todo minuto, captando informações do nosso planeta. Aqui
Existem várias plataformas de sensoriamento remoto, níveis de aquisição, né? A gente costuma falar também. Existe a plataforma bem próxima da superfície terrestre, que são os drones, né? Existem plataformas já um pouco mais elevadas, né? Que a gente pode utilizar sensores através de helicópteros, né? Aviões e etc., né? E existem as plataformas espaciais, que são os satélites, de um modo geral falando. Então, a gente vai estar falando só dessa plataforma espacial, por isso que a gente chama de dados orbitais. São as plataformas que estão em órbitas, nesse caso, os satélites. Mas existem vários níveis de aquisição de dados que, novamente, qual que é a melhor? Depende, vai depender muito do seu projeto, né? Porque cada plataforma tem seu nível de acurácia, a área que você quer cobrir, etc. Aqui, alguns exemplos de satélites com um pouco de detalhe, um nível maior de detalhe. Por exemplo, esse satélite aqui, ele ainda está em órbita, que é o Landsat 8, que é muito conhecido, né, um satélite da NASA, muito conhecido. E ele tem uma revisita, ou seja, ele vai passar sobre o mesmo ponto na superfície terrestre a cada 16 dias. Então, a cada 16 dias, a gente vai ter uma imagem Landsat 8, né, no mesmo ponto na superfície terrestre. O tamanho da imagem, né, 185 por 185 quilômetros, e cada foto que ele tira vai variar de 30 até 100 metros de resolução. O que significa isso, resolução espacial? O pixel. Lembre-se, uma imagem, seja a fotografia do seu celular, seja de satélite, ela é feita de pixel, é a menor unidade de uma imagem. Ela vai variar, no caso do satélite, de 30 metros a 100 metros. Obviamente, então, numa imagem dessa, você não vai conseguir ver carro, não vai conseguir ver uma árvore, né, no meio do campo, algo do tipo, porque olha o tamanho do pixel, 30 metros, né? Mas isso, se tratando de dados orbitais, é uma resolução espacial muito boa, excelente, é um excelente instrumento sensor, isso, o Landsat 8. A gente tem o Landsat 7, né, que basicamente, ele apresenta a mesma informação. Tem aqui, ó, o Sentinel-2, ele apresenta já uma resolução espacial mais acurada, né? Somente 10 metros, então é uma imagem com uma resolução melhor. Entretanto, quando a gente vai trabalhar com esse tipo de satélite, é muito pesada a imagem, você precisa de um computador melhor, certo? E temos vários outros satélites, né? A gente tem satélites que a resolução é até 5 metros, veja, 8 metros, 4 metros. Muitos desses, por exemplo, esse Iconos aqui, ele é pago, né? Ele passa a cada 3 dias, só que a imagem dele é pequena. Então, se você for trabalhar num projeto, por exemplo, que você quer estudar o estado do Ceará inteiro, numa imagem trabalhando com um sensor desse é complicado, né? Quantas imagens você vai precisar, né? É muito mais fácil você trabalhar com Landsat. Então, vejam que isso depende muito do objetivo do seu projeto, do seu trabalho, da sua pesquisa. Agora, se você quer trabalhar com um campo pequeno, né, que tem fileiras bem pequenas, divididas em tratamentos, esse é um satélite que você pode trabalhar, né? Vejam, então, a gente tem uma gama, isso daqui é só um exemplo de satélites, mas existe mais de centenas de satélites, tá bom? Aqui um exemplo, né, para ficar mais claro, esse é o satélite MODES. Aqui atrás a gente tem o mapa dos Estados Unidos, né? O MODES, olha o quão grande que é apenas uma imagem desse satélite, certo? Só que o pixel desse satélite, ele é muito grande também. Então, esse satélite, ele é mais usado para estudos regionais, entenderam? Se você tiver uma pequena área, esquece, não dá para usar esse satélite. Eles usam muito esse satélite também para estudo de aquecimento global, mudanças climáticas e etc. Aqui é o Landsat, novamente, que eu falei anteriormente, né? Olha a diferença de tamanho do MODES para o Landsat. Só que o Landsat já apresenta um pixel bem menor. Então, você já consegue usar para irrigação, para pivô central, por exemplo, né? Olha só esse outro aqui embaixo, o Aster, menor ainda. E olha o Iconos que eu disse anteriormente. Olha o tamanho, certo? Então, a gente tem diferentes tipos de produtos, né, de instrumentos,
para atender várias gamas de projeto, como o projetista, o pesquisador bem entender. E aqui à direita, só uma comparação, o sensor OLE, que é o Landsat, tá? É só para vocês entenderem. Isso aqui é uma imagem Landsat, e cada pontinho preto aqui, ó, eu coloquei em cima de um pixel. Olha quantos pixels que eu tenho nesse pivô central, um monte. Agora, quando eu trabalho com MODES, que é esse satélite aqui, olha quantos pixels que eu tenho, bem menos, né? Então eu tenho menos informação, certo? Então é muito melhor trabalhar com Landsat nessa situação. Só um exemplo. Eu acho que esse vídeo ele não vai funcionar, infelizmente, mas eu ia mostrar só como que o Landsat ele faz a varredura do planeta Terra, né? Ele vai tirando fotos do planeta Terra, tirando fotos, e ele vai retornar para o mesmo ponto e tirar novamente a segunda foto no mesmo ponto depois de 16 dias. Mas é só por curiosidade. Bom, aonde que a gente baixa essas imagens? Como que a gente faz para baixar essas imagens? Isso é pago? Isso não é? Bom, muitas das imagens, né, são gratuitas, tá? A única coisa que você vai precisar fazer é se cadastrar, né, nesse site aqui da Globes, da USGS, que é da NASA, né, parceria com a NASA, né? É um dos sites, existem outros, como por exemplo o Explorer. Então você, nesse caso aqui eu selecionei, ó, o Landsat 8, você coloca uma data qualquer, aqui ele dá uma demonstração, só para efeito de ilustração, da imagem, aí você consegue ver aonde que tem nuvem, aonde que não tem, se essa imagem ela presta para você, se ela não presta. Então, aí você consegue navegar por todo o planeta Terra para conseguir a imagem que você quiser, na data, né, que você quiser. Então, essas imagens são gratuitas e essas imagens não são muito leves. Uma imagem Landsat 8, por exemplo, completa, nível 2, né, que a gente fala, ela vai estar aí ocupando 1,5 gigabytes, tá? Pelo menos, no seu computador. Isso num arquivo zipado. Então, você imagina. Você precisa, então, de um computador, um HD externo, uma nuvem, algo assim do tipo, para trabalhar com esse tipo de dados. Mas o que é uma imagem de satélite? Afinal de contas, o que é uma imagem de satélite? Não dá para falar de sensoriamento remoto, né? E logo depois eu vou falar das aplicações em áreas irrigadas, se a gente não entender o que é uma imagem de satélite. Então, veja só. Vocês estão vendo aqui, ó, desde raios gama, né, da radiação gama, até radiações longas aqui, ó, comprimentos de ondas longas. Então, de todo o comprimento de onda, o que o olho humano, ou seja, o espectro do visível que a gente consegue ver a gente consegue ver apenas uma parte mínima de todo o comprimento de onda. A gente vê de 400 até 700 nanômetros apenas. Isso é muito pouco em relação à gama existente, né? Que eu estou mostrando aqui. Então, o que o satélite ele faz? É o seguinte, na hora que ele vai tirar a imagem, né, coletar os dados, tirar foto, vamos dizer assim, ele vai coletar fotos, isso depende do sensor e do satélite, viu, pessoal? Isso varia muito de satélite para satélite. Por exemplo, ele vai tirar uma foto, normalmente, os satélites, ele consegue pegar todo o visível que o olho humano vê, né? Ou seja, ele consegue ver o azul, ele consegue ver o verde, o amarelo, o vermelho, e ele consegue ir além, ó. À direita aqui, ó, a gente já não vê, que aqui em inglês está infrared, isso aqui significa infravermelho, tá? Então, no infravermelho a gente não consegue ver, mas o satélite, com seus sensores poderosos, ele consegue ver. Ó, só essa parte do infravermelho aqui, ó, vamos abrir ela mais. O que é o infravermelho? Aí tem o infravermelho próximo, tem esse outro infravermelho aqui que é muito usado para estresse hídrico, aí tem essa parte termal. Isso aqui é muito importante para quem vai trabalhar com sensoriamento remoto, para o estudo de balanço de energia e temperatura, por exemplo, né? Então, o satélite ele consegue coletar essas informações se ele tiver esse sensor acoplado, né? Esse equipamento acoplado no sensor do satélite.
E aqui para frente, né, os radares, né, meteorológicos, aqui onde se encontram os radares, que são muito importantes para a estimativa de precipitação. Porque muitas vezes a gente não sabe o quanto que choveu em determinadas regiões, porque a gente não tem estações meteorológicas. Então, a gente pode utilizar os radares, tá? Então, é uma informação valiosa. Aqui está a imagem do visível, né, que a gente chama de RGB, que são imagens que a gente vê no real com nossos olhos, que os satélites conseguem captar. Aqui é uma imagem termal de temperatura, que a gente consegue ter essa informação através de satélites. E aqui, que eu vou falar muito nesse índice aqui, né, índices de vegetação que a gente chama, que nesse caso aqui é um dos índices muito usados em áreas irrigadas, que é o SAV, tá? Que eu vou estar explicando que o SAV, ele diz o quão saudável para a sua cultura. Então, são coisas, né, que a gente extrai essas informações da onde? Das bandas, das fotos que os satélites, eles tiram. Então, ó, aqui, ó, novamente o Landsat 8. Ó, ele tira uma foto e nessa foto vem separado várias bandas, vários arquivos, tá bom? A banda do azul, ó o comprimento de onda 0,45, 0,51. Veja que o azul, ó, 0,40 até 0,50, tá vendo? Ó, é essa banda. Por exemplo, o vermelho vai aqui de 0,6, de 0,6, 0,5, 0,6, né, até 0,7. Veja o vermelho, ó, 0,6 até quase 0,7. Então, ele consegue coletar todas essas informações. Nesse caso, esse satélite, ele também tem a banda termal. Veja aqui, ó, a gente usa muito essa banda, que é um comprimento de longo, que nossos olhos não conseguem captar. Então, é só um exemplo para vocês entenderem. E a resolução desse satélite, cada pixel é 30 metros, né? É um satélite muito poderoso, muito famoso, talvez seja o mais utilizado, um dos mais utilizados, pelo menos, atualmente. Então, através de toda essa informação que eu tenho explicado até agora, essas bandas, né? Essas cores, esses comprimentos de onda, o que a gente faz com toda essa informação? A gente, através dessas informações, a gente faz o quê? A gente começa a fazer cálculos algébricos, matemáticos muito simples entre elas. Por exemplo, eu vou pegar e colocar uma banda em cima da outra, vamos dizer assim, e começar a fazer cálculo entre os pixels. Cada pixel vai ter um valor, né? Do vermelho, do vermelho distante, por aí vai. Então, através dessas bandas, a gente consegue ter vários índices de vegetações, vários produtos que a gente chama de índice de vegetações. Aí, existem muitos índices de vegetações, né? Nesse caso aqui, uma razão simples, que é um índice de vegetação muito usado, o NDVI, né, muito conhecido, é o mais utilizado na agricultura, no mundo inteiro, que é simplesmente uma relação algébrica entre a banda do vermelho e o vermelho distante, sabe? Uma conta muito simples. E existem vários outros. Aqui está o SAB, que eu falei anteriormente. Esse outro aqui é um índice de estresse hídrico, e por aí vai, sabe? Então, através desses índices, a gente consegue estudar várias coisas na cultura que eu vou estar mostrando para vocês. Por exemplo, vamos falar do NDVI, né? O que é o NDVI? É você pegar os valores do pixel, né? O valor do pixel em relação à banda do vermelho próximo, menos o vermelho, dividido pelo vermelho próximo, mais o vermelho. É muito simples. Ó, quando a gente tem uma cultura sem estresse hídrico, por exemplo, né? Vamos dizer aí, qualquer cultura, qualquer planta, sem estresse hídrico, o que acontece? A luz do vermelho, 100% da luz do vermelho que chega na folha, ela é absorvida pelos cloroplastos para fazer fotossíntese, né? Então, apenas 8% reflete, porque 92% foi para fotossíntese. Agora, a banda do vermelho próximo, que a gente não vê, de 100% que chega, apenas 50% absorvida e 50% ela vai ser refletida. Então, veja só quando a gente joga nessa equação aqui do NDVI. Então, o vermelho distante, próximo, perdão, menos o que é refletido, né? Tudo que é refletido, menos o que é refletido do vermelho, dividido pela soma do vermelho próximo mais o vermelho. A gente chega nesse número, 0,72.
Esse NDVI, ele varia de -1 a 1. Ele é negativo quando é na água. E ele é positivo quando é solo exposto ou culturas agrícolas. Então, nesse caso aqui, ele deu 0,72. O que significa isso? Que é um valor, né, isso vai depender da cultura, mas é muito alto. Então, eu diria que essa folha, essa planta, né, esse cultivo, ele está saudável. Agora, veja, nesse caso à direita aqui, quando você tem uma folha, por exemplo, com estresse hídrico. Então, a gente não tem mais 92% sendo absorvido. A gente tem apenas 70%, porque 30% foi refletido. Ou seja, o aparato fotossintético dessa planta está com problema. Ó, veja, a gente não tem 50% refletido do vermelho próximo, apenas 40%, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente faz a mesma conta, mas agora utilizando esses dados, olha quanto que deu o NDVI, 0,14. Ou seja, essa planta, eu diria que está morta. Essa planta aqui, ela está praticamente morta, seca. Isso acontece muito no estágio, por exemplo, de senescência do milho, da soja, né? Quando as folhas estão secas. Então, a gente consegue, repara, a gente consegue monitorar o estágio fenológico das culturas através desses índices de vegetação, que é muito simples. Isso a gente consegue fazer pixel por pixel numa imagem de satélite. Ok? Aqui a gente tem um exemplo, né? Agora, um exemplo real em campo. Isso aqui é em Nebraska, nos Estados Unidos. Aqui é 57 dias do ano. Ou seja, isso aqui é final de fevereiro. Lá é muito frio nessa época, não tem nada plantado, né? A gente vê aqui, ó, que está escuro ainda, né? Então, os valores escuros significam valores muito baixos do índice de vegetação, que nesse caso é o SAV. E os valores mais claros, que aqui já é em julho, quando você tem o milho já no pico de cultivo, você vê que está bem claro, é a mesma área, mesmo pivô. Então, isso significa que está bem saudável, está tudo bem com a cultura, com exceção desses pontos pretos aqui, que tem alguma coisa errada. E aqui já é no final do ano, que já colheu, né? Você vê que novamente o valor cai. Então, veja, olha aqui, quando a gente compara o SAV no início, quando não tem nada plantado, com área foliar. Essas imagens embaixo é área foliar, índice de área foliar. Você vê, né, que aqui tá tudo solo exposto, né, e aqui, né, a gente vê que tá tudo verdinho, no full cover, né, com a vegetação plena, e aqui no final, novamente, solo exposto. Né? A gente vê alguma coisa aqui crescendo, né, isso aqui é cultura de inverno, né, milho, trigo, por exemplo, né, ou cover crop, que é cobertura de solo. Então, a gente vê que os índices de vegetação, eles conversam com a área foliar. Isso já dá para fazer uns trabalhinhos legais, né? Aqui, ó, novamente, isso aqui já é no Brasil, em milho, né, na Bahia, lá. A gente vê, ó, aos 5 dias após a semeadura não tem nada plantado, né? Isso aqui é índice de vegetação também. E logo depois de um mês, a gente já vê que tem a cultura aqui, já cresceu, já desenvolveu, e aqui é o estágio de senescência, né? Por isso que a gente vê o solo exposto aqui, né? Os índices de vegetação aqui é bem baixo, como você está vendo aqui, ó, 0,32. Isso aqui é feito pelo Landsat, com alta resolução, e olha o pixel do MODES aqui, ó, que ele tem uma baixa resolução. Dá para fazer também, mas você vai precisar de um campo gigantesco para utilizar esse satélite aqui, esse sensor. Então, a gente agora já sabe o que é sensoriamento remoto, né? A gente já tem uma ideia do que é isso, a gente já tem uma ideia do que são os sensores, né? De sensoriamento remoto, né? Que tem diferentes resoluções, etc. e tal, né? E a gente já sabe o que é uma imagem de satélite, pelo menos uma ideia. Então, agora a gente já pode, então, falar os métodos para estimar evapotranspiração utilizando a abordagem de sensoriamento remoto. Primeiramente, por que a gente tem que estimar a evapotranspiração? Porque quando a gente fala em área irrigada, agricultura irrigada, a evapotranspiração é o produto-chave, né, para a gente estimar o quanto que tem que ser irrigado, porque esse é um parâmetro de saída de água, né, do seu campo de cultivo. Então, os métodos, basicamente, eu vou falar aqui apenas de 3 métodos, né, são os métodos que a gente chama de evapotranspiração baseada no coeficiente de reflectância. Mas o que é isso? É o seguinte, a gente utiliza apenas as bandas
de shortwave. O que significa isso? Apenas as bandas do visível e as bandas do vermelho próximo. A gente não utiliza banda termal aqui. Então, a gente consegue estimar, por exemplo, nesse caso aqui, a gente estima apenas o coeficiente de cultivo, que é o KCB, né? Lembra-se, KC é o quê? O KCB, que é a transpiração, mais o KE, que é o coeficiente de evaporação. Então, juntando os dois, a gente tem o KC, tá? A gente normalmente aprende na graduação apenas o KC, que é tudo junto, mas lembra que ele é dividido em dois. Nesse caso aqui, então, a gente estima o KCB via sensoramento remoto, utilizando as bandas multispectrais. A gente não utiliza banda termal. E isso aqui, normalmente, quando a gente trabalha com esse método, a gente utiliza junto, né, o método da FAO, de balanço de água no solo, para estimar o KE, né, no solo, né, evaporação, e no final a gente tem nossa ET, né? Existem métodos agora de balanço de energia, que são métodos que utilizam, além das bandas multispectrais do método anterior, utilizam também as bandas termais, tá? Porque a gente vai estimar a evapotranspiração baseado na temperatura, no balanço de energia. O que é balanço de energia? Não é nada mais, nada menos que a radiação líquida que chega, menos o calor, o fluxo de calor no solo, né? Que isso tem que ser igual ao calor latente mais o calor sensível, tá? Mas isso já é uma outra conversa, a gente não vai detalhar em nada aqui hoje, essa parte de balanço de energia. Eu vou simplesmente despertar o conhecimento em vocês. Aqui a gente tem, dentro do balanço de energia, modelos de uma fonte que estima a evapotranspiração considerando solo e cultura como uma coisa só, né? Que a gente tem o famoso método Siebel e o Metric, e o CIBOP, que é muito utilizado pela ANA, né? Agência Nacional das Águas hoje, no Brasil, e tem o método de duas fontes que estima individualmente a evapotranspiração do solo e da planta, e depois junta as duas coisas para ter evapotranspiração. E temos os modelos híbridos, né, que a gente, juntamente, a Universidade de Nebraska, a gente nos Estados Unidos, juntamente com a Universidade de Utah, a gente desenvolveu esse método que é o SETM, né, que ele combina o balanço de energia juntamente com o balanço hídrico numa coisa só, que eu vou estar falando mais para frente. Então, basicamente, é isso daqui, os métodos, tá bom, pessoal? Para estimar, então, rendimento da cultura, como que a gente faz para o sensoramento remoto de um modo geral? A gente precisa de dados meteorológicos, né? Sensoramento remoto, ele trabalha conjuntamente com dados meteorológicos, né? Porque muitos desses dados, dependendo do seu projeto, a gente vai precisar desses dados meteorológicos. Então, o que acontece? A gente estima a evapotranspiração, né, e os estresses, né, hídrico, estresse termal, né, frio e calor, nesse caso, através de sensoramento remoto e dados de clima, e através de uma constante que a gente chama de water productivity, né, produtividade do uso da água, que depende da cultura, multiplicando, juntando isso tudo, a gente consegue estimar biomassa. O que é biomassa? Biomassa é toda a planta. Por exemplo, vamos considerar o milho. É toda a folhagem e o produto a ser comercializado, que no caso de grãos é aquela espiga, né? E no caso de silagem seria a planta toda. Então, é biomassa. Agora, se você quiser saber só os grãos, você tem que multiplicar essa biomassa por um índice de colheita, que a gente chama de Harvesting Index, que aí sim você vai ter só grão no final. No caso da cana, é os colmos, né? No caso do algodão, é aquela outra parte mais branquinha lá que a gente conhece, e por aí vai. Então, rendimento é biomassa vezes esse índice. Então, a gente consegue estimar para o sensoramento remoto esse rendimento das culturas. Né? Aqui eu vou estar falando agora algumas aplicações práticas que a gente tem desenvolvido nos Estados Unidos e também no Brasil, né? Alguma coisa que a gente publicou, e vou estar mostrando algum resultado prático para vocês. Todos esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês, vou estar mostrando resultados, e quem tiver interesse pode estar me mandando mensagem, no final vou deixar meu contato, que eu posso passar esse trabalho para vocês, tá bom? Se vocês quiserem entrar a fundo nos resultados, porque eu vou passar bem por cima.
Aqui, por exemplo, é um dos trabalhos que... Olha só que interessante como que o índice de vegetação em Nebraska, ele se comporta. No início, porque a gente tem solo exposto, né, do milho, isso aqui é milho e soja, então a cultura cresce, chega no seu pico, aí vem o estágio de senescência e colhe. Aí fica solo exposto o resto do ano, até a neve ir embora, aí planta de novo. Então, ano por ano. Então, vocês veem como que o índice de vegetação, ele consegue estudar direitinho o comportamento das culturas, né? Aí você vê que em anos é maior, em anos é menor, né? Que isso é em decorrência de várias coisas. Estresse hídricos é um deles. Olha aqui, por exemplo, nesse último aqui, é uma área não irrigada. A gente vê como que essa diferença, ela é muito mais visível. Anos curtos, com pico mais curto, picos maiores porque choveu mais, e por aí vai, né? E o que um dos trabalhos que a gente fez foi o seguinte: um dos métodos que a gente estima a evapotranspiração por sensoramento remoto, a gente utiliza a gente estima o KCB, né, que é o coeficiente de transpiração por sensoramento remoto. Só que as culturas hoje em dia, né, de milho nos Estados Unidos e até no Brasil, elas já possuem uma arquitetura, através do melhoramento genético e tudo mais, totalmente diferente de antigamente. Então, a gente fez uma nova atualização da relação entre o índice de vegetação SAV e o KCB. O que a gente fez? A gente consegue estimar esse coeficiente de cultura apenas calculando o SAV vindo de sensoramento remoto, numa equação linear muito simples. A gente fez isso para milho e para soja, e quando a gente compara os resultados modelados para o sensoramento remoto, lá no final, né, o produto final, com o mensurado, né, em campo, nesse caso foi mensurado através das torres de edicovariância, que são as torres de fluxo, né, que é uma outra história também, né, mas não vem ao caso, a gente vê que a relação ela é muito boa, né, mostrando a eficiência do sensoramento remoto em estimar a evapotranspiração. E o mesmo se aplica na biomassa, nesse mesmo trabalho, porque o que é biomassa? Biomassa é transpiração. Quanto mais, de um modo geral falando, quanto mais a planta ela transpira, né? Vê aqui, ó, é o KCB, que é a transpiração, vezes o coeficiente de estresse hídrico, vezes o coeficiente de estresse termal. Ou seja, é o KCB ajustado para condições reais de campo. Então, quanto mais a planta transpira, né, o estômago está aberto, mais ela absorve CO2, mais ela vai produzir biomassa. Então, a gente vê que tem uma relação entre biomassa e transpiração. Então, essa é uma das chaves para estimar biomassa, produtividade, utilizando o sensoriamento remoto. E você vê que as relações são muito altas. E aqui, né, a gente vê aqui, né, que os resultados são bem positivos. Um outro trabalho, né, aquele ali, o trabalho anterior foi um trabalho feito numa área pequena, né, e a gente consegue, através do acionamento remoto, uma das coisas boas é fazer isso em áreas muito grandes, porque o satélite, ele está em todo lugar. Então, nesse trabalho aqui, olha a quantidade, isso é uma loucura, olha a quantidade de pivô central no estado de Nebraska aqui, tá? Que a gente conseguiu analisar tudo ao mesmo tempo durante 15 anos de análises para estimativa de aplicação de água na agricultura, né? Estimativa de irrigação. Como que a gente fez isso? Olha só, a gente calculou aquele índice, né, de vegetação SAV, né? Através do SAV, a gente pode fazer uma interpolação entre as imagens. Lembre-se que, nesse caso aqui, a gente utilizando o Landsat 5 e 7, esse sensor, ele passa a cada 15 dias. Então, a gente não tem imagem todo dia. Aí, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma interpolação utilizando o Growing Degree Days, que são os graus dia, que isso aí a gente tem o dia inteiro, todo dia. Então, a gente faz uma interpolação ao longo da estação de cultivo, a gente consegue ter esse SAV diário, todos os dias. A gente aplicando aquela relação que eu falei anteriormente, né? O SAV vezes, nessa álgebra aqui, a gente consegue ter o KCB, né? O coeficiente de transpiração, diário também. Então, olha só aqui, ó, um KCB diário, né? Em relação aos graus dia. Esses graus dia pode ser dias do ano também, tá bom, pessoal? Data. Então, a gente viu ó, que sobe o milho, aí tem um platô, né?
porque o milho aqui ele cresceu, depois ele diminui por causa da senescência, a transpiração diminui. Então, veja como fica perfeita a curva. E essa informação do KCB, junto com dados de solo e clima, né, a gente consegue estimar o quanto deveria ter sido irrigado aquele campo, né, para cada campo individualmente, durante todos os anos de cultivo. Veja, desde 85 até 2012, a gente fez esse estudo. Aqui, então, a gente vê aqui no eixo Y, o tanto que foi aplicado em campo, isso é uma coisa boa, né? Que eles têm essas informações, o quanto foi aplicado em campo, tá? E o quanto que deveria ter sido aplicado baseado em sensoriamento remoto. A gente vê que há uma dispersão muito grande dos dados. Por que isso? Porque cada produtor, né, a gente teve a sensação de que eles aplicam de uma forma diferente. Aqui vai ficar mais fácil explicar. Aqui a gente pegou os anos e fez a média num ponto só. Colocamos todos os produtores daquele ano num ponto só. A gente vê em azul, em cores frias, que são anos chuvosos. Então, normalmente, eles irrigavam mais do que precisava. Em anos verdes, anos que chovia normalmente, irrigava bem. Agora, em anos secos, que chovia um pouco, eles irrigavam bem menos. Então, o manejo da irrigação tem um problema também aqui na região de Nebraska. Então, são vários motivos. Será que eles seguiam o clima? Será porque eles consideravam o tipo de solo? Será uma limitação do tipo de irrigação? Porque a gente sabe que o pivô, para rodar um pivô, é muito caro em energia. Então, muitas vezes, num ano seco, por exemplo, se você tem que irrigar uma grande quantidade de água, ele não vai conseguir, né? Ele tem essa limitação. Então, ele irrigava menos. É uma das explicações, por exemplo, aqui, de ficar abaixo da curva. Irrigava menos do que precisava. Ou será por causa de outorga, né? Porque outorga também, se você ultrapassar a quantidade de água, né, você é multado. Então, é só um exemplo. Olha que legal esse estudo, né? Um outro estudo bem similar que a gente fez, foi feito também em Nebraska, mas aqui na parte central do estado de Nebraska, nessas três regiões, né? Só que comparando o pivô com irrigação por superfície, né? Desde 2004 até 2012, considerando mais de 2.000 pivôs por ano, num total de mais de 20 mil campos irrigados, considerando todos os anos. A gente vê o mesmo comportamento, né? De um modo geral aí, uma dispersão, parece que cada um irriga de um jeito, né? Dados com a variabilidade muito alta, que isso pode ser devido, né, ao tipo de solo ao longo da região, né? Não quero detalhar isso, né? Mas tem gente que irrigou 3 vezes mais do que precisava. E, obviamente, né? Em azul é pivô central, vou pegar só esse último gráfico aqui, e o triângulo é irrigação por canal. A eficiência do pivô é maior do que o canal, obviamente, porque a eficiência do sistema em si é bem mais alta. Nessa irrigação por canal, a gente precisa aplicar mais água para garantir plenamente, né, atender a cultura, né? Ok. Um outro trabalho feito aqui no Brasil agora, né, na região do oeste da Bahia, é a região que mais expande a área irrigada hoje no Brasil, em pivô central e milho. A gente fez também estimativa de evapotranspiração, utilizando agora aqui balanço de energia, o modelo de uma fonte, né, que é o SAFER, né, é até um modelo desenvolvido no Brasil, no Nordeste brasileiro, até o professor lá, eu esqueci o nome dele, desculpa. Mas a gente vê que a estimativa do modelado com o mensurado em campo, a gente tem bons resultados de evapotranspiração. O mesmo se aplica aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, existe uma relação entre o índice de vegetação, nesse caso o SAVE, com o rendimento, né, a produtividade. A gente vê que existem, sim, uma relação entre esses índices de vegetação que eu comentei com vocês já e a produtividade, então dá para fazer muita relação, muita coisa boa em área, principalmente em área irrigada, e a gente vê aqui, ó, vários índices de vegetação aqui em cima. O SAV está aqui no final, né? O NDVI, né, está aqui, que é o mais utilizado, né? Mas não significa que é o melhor, lembre-se sempre disso.
E a gente vê que no início de cultivo, né, a gente tem um índice de vegetação muito baixo, né, porque a cultura ainda não cresceu. Aí a cultura cresce, aqui no meio já o índice mostra mais verde, né, o índice alto, e no final, por causa da senescência, novamente o índice ele tem a tendência de cair. No caso da cultura do milho. Se for, por exemplo, uma cultura que nunca tem senescência, né, vamos dizer cana, que tem uma senescência muito baixa, por exemplo, até a colheita, ou quase nada, isso vai crescendo, 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 e vai ficar verde para sempre. Aqui é o modelo híbrido, o SETM, que a gente desenvolveu lá na Universidade de Utah, Universidade de Nebraska. É um modelo que é muito fácil de usar, você precisa de um treinamento, mas não é um bicho de 7 cabeças. Ele estima biomassa, né? Que, lembra, é aquele coeficiente da produtividade do uso da água, multiplicado, isso aqui é transpiração, isso aqui tudo pela transpiração, a gente tem a nossa biomassa, e no final, multiplicando isso pela o índice de colheita, a gente tem um rendimento. Então, esse modelo é muito legal, que ele roda o balanço, individualmente o balanço de energia e o balanço hídrico através do sensoramento remoto, e como dados de saída, ele tem todos os dados de saída do balanço hídrico e de energia, e você pode fazer isso exponencialmente através de mapas também do seu campo. Olha que legal aqui no caso à direita. E ele funciona dentro do ArcGIS, né? Esse modelo híbrido, ele também pode trabalhar híbrido, por quê? Porque ele trabalha também junto, você pode escolher essa função, o balanço de água no solo juntamente com o de energia junto. O que acontece? Você tem o balanço de água, e toda vez que eu tenho uma nova imagem de satélite vindo do balanço de energia, ele atualiza o balanço de água no solo. Então, é bem legal isso, esse modelo. Aqui a gente vê novamente resultados do modelo, né? A gente vê aqui, ó, coeficiente de cultivo de transpiração, né? Numa cultura lá em Nebraska, em milho, né? A gente vê espacialmente, que a gente pode ver para cada pixel um valor diferente. A mesma coisa para o SAV, a ETC ajustada, rendimento em toneladas por hectare, né? O Water Productivity, que é a produtividade do uso da água, que é o rendimento sob quantidade de água aplicada, né? E aqui é um trabalho com cana-de-açúcar, que é um trabalho que eu estou finalizando agora, também dá para aplicar para cana-de-açúcar. A gente vê que a estimativa do modelo com dados de campo através da torre de edge, a torre de fluxo, é muito boa a relação, né? Aqui em cima da linha 1:1, com R quadrado muito alto, né? E a gente vê ó, a ET de referência, né? Vindo da torre com 7, né? Alguns resultados aqui muito bons. E aqui é um dado de entrada do balanço hídrico do SETM, desse modelo. Olha que legal, a gente tem essa parte azul aqui, ó, mais escura, essa linha. Espero que vocês estejam vendo o cursor do meu mouse, que é a curva KCB da cana, ela sobe, depois ela atinge um platô e praticamente fica estável, né? Aí a gente tem os dados que vêm de sensoriamento remoto, são esses dados verdes, né? O valor do KCB para cada imagem de satélite, e a partir disso a gente faz a interpolação, que é a curva azul. Aí a gente consegue, a partir disso tudo, estimar o KC, né? Isso aqui é um balanço hídrico praticamente completo, né? O KE do solo, e por aí vai. Fica muito legal. A gente consegue, né, extrapolando um pouco mais, né? Eu acho que eu não vou conseguir ver o vídeo, mas uma coisa que a gente consegue ver para o sensoramento remoto também, um trabalho aí que está sendo finalizado, essa parte de desmatamento, né, a gente pode usar o Google Earth Engine, né, que a gente, através de programação Python, você não precisa mais baixar, né, as imagens Landsat, né, que é muito comum ser usadas. Você pode usar essa plataforma, uma nuvem, né, e processar os dados tudo nessa nuvem. Nesse caso, a gente fez isso usando as imagens Landsat, desde 95 até 2018, né? Então, você imagina quantas imagens de satélite não foram utilizadas. E a gente chegou aos resultados, né? Em 95, olha só aqui, ó, no sul da Amazônia, né? Como que estava o desmatamento e através do sensoramento remoto, olha só, como cresceu muito. Isso é dado de pesquisa, isso é dado real, e contra a pesquisa a gente não tem o que falar, né? Então, são resultados que a gente teve. Agora funcionou o vídeo.
Então, olha só, aqui eu peguei, né, ao longo dos anos, a gente vê, né, desde 95 até 2018, peguei só um pixel, aqui eu fiz o pixel ficar maior, né, numa imagem Landsat. Olha só como a cobertura de floresta, ela diminuiu ao longo do tempo, né? E se ela diminuiu, a evapotranspiração, olha como que ela caiu também por conta do desmatamento. Eles botaram culturas agrícolas lá, né? Provavelmente soja ou pastagem, né? Mas mesmo assim a evapotranspiração ela cai, né? Por conta desse desmatamento, né? E isso obviamente vai influenciar muito aí no clima regional, local da região e umidade, por aí vai, né? E aqui agora eu vou falar bem rapidamente sobre o GPM, porque eu não posso deixar de falar dos satélites, dos dados orbitais, que levam em consideração a estimativa da precipitação. Porque muitas vezes a gente não tem dados, né? Principalmente quando trabalha em áreas muito grandes, dá para usar esses dados. A gente não tem dados de precipitação, então a gente pode utilizar sensoramento remoto também, através da constelação GPM. O que é a constelação GPM? São a constelação de satélites para mensurar precipitação. Através dessa constelação, a gente consegue ter um produto que a gente chama de iMerge, tá? Que a gente, nesse trabalho que a gente está finalizando aqui em Santa Catarina, né? Paraná, desculpa. Para o estado todo do Paraná, a gente estimou pela essa constelação de satélite, tendo esse produto iMerge de precipitação, o quanto precipitou, né? E a gente comparou aqui com os dados em campos, né? Que são os coletores em campos espalhados pelo estado inteiro. A gente viu, né? Que a gente tem bons resultados, né? E é mais aconselhável usar esses dados, né? Do iMerge, por causa da resolução, que são 10 quilômetros, 0,1 graus, né? Nesse caso. É mais aconselhado para estudos de bacias hidrográficas, né? Ou para áreas irrigadas muito grandes. Dá para usar. Isso aqui, né, é algo recentemente que a gente está trazendo para o Brasil, que eu estou trabalhando com isso agora, que é o VERS, que é um satélite estacionário de 375 metros de resolução, pixel, né, que a gente está vendo aqui, que a ideia é estimar a evapotranspiração diária no mundo inteiro, tá? E a gente agora está trabalhando no Brasil, tentando trazer isso para o Brasil, e eu vou mostrar mais na frente. Isso aqui são dados, né, de evapotranspiração diária. Nesse caso aqui a gente vê um pouco da Europa, um pouco aqui da África, né? É um modelo que a gente chama de Alex Model, né? O modelo Alex. Então, o pixel, né? Cada pontinho desse tem 375 metros, evapotranspiração, já dá para usar em área irrigada, né? Aqui uma outra imagem, né? Em 2018, de uma parte aqui da Europa, Ásia, África, né? E é muito legal esse modelo que a gente pode usar em estudos de seca, para estudo de bacia, áreas, manejo de irrigação e etc. E uma outra coisa que a gente está fazendo é trazer esse pixel, né, de 375 metros do satélite VERS. A gente está querendo descer esse pixel, né, melhorar ele, trazer para 30 metros. Veja como que é o pixel em 30 metros, 375 metros nessa região, e olha aqui como é que fica bom. Então, a gente pode utilizar para áreas irrigadas menores. Então, aqui tem o Alex, e a gente aplica o PIDES Alex, que é um modelo, né, que futuramente, em breve, aí vai estar disponível, né, para a gente poder estar utilizando também. Inclusive, aqui um outro exemplo, ó, 375 metros para 30 metros. Olha como isso aqui é no delta do Nilo, né? Resultados. E olha que legal. E a gente vai trazer isso, como eu disse anteriormente, para o Brasil, né? A gente praticamente já tem isso em 375 metros diários, né? Para algumas partes no Brasil. Nessa parte mais sul aqui, nesse grid aqui, 157, já tem. A gente vai conseguir fazer o download disso, né? Através de uma plataforma que a gente chama GlowDat, disponível online pelo Instituto Water for Food, né? Que eu disse anteriormente. E cada grid aqui de 15 por 15 graus. E a ideia é trazer isso para o Brasil com parceria com a ANA, parceria com várias instituições, universidades e a CAPES, né? Junto aí, Universidade de São Paulo também. Né? Então, basicamente, eu acho que, nem sei se eu passei do tempo, basicamente, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu queria agradecer novamente aí ao convite, ao IFES, né,
do Ceará, né, Campos do Iguatu aí, a Universidade de Nebraska, a nossa parceria aí com o Water for Food, a Universidade de São Paulo. E eu queria deixar esses dois contatos meus, que eu sou bem ativo no meu Instagram, vocês podem me conectar aí na hora que vocês quiserem, podem me adicionar, né, @ivo.foto, porque eu faço fotografia como hobby, então, por isso o nome. E através do meu e-mail pessoal, tá? Vocês podem me conectar a qualquer tempo aí, a gente pode estar esclarecendo as dúvidas e estando em contato. Então, deixa eu encerrar aqui. Agradecemos ao professor Dr. Ivo Zution Gonçalves pela brilhante palestra e contribuição, e também por aceitar o nosso convite. Você abrilhantou muito o nosso evento. Obrigada. Neste momento, abriremos espaço para as dúvidas e comentários dos participantes. Caso alguém deseje falar, é só pedir a palavra pelo chat e ativar o seu microfone. Ou, se preferir, você pode enviar as suas dúvidas diretamente no chat, que eu faço a leitura. Ivo, esteja à vontade para responder. Bom, pessoal, eu sei que é uma apresentação muito rápida, é muita informação, esses modelos. Isso, quem não tem contato com essa área de sensoramento remoto, isso é realmente muito pesado no primeiro ponto de vista, né? Mas hoje a gente já tem softwares, né, muito poderosos, né? A gente já existe muita ferramenta aí, tecnologia, que a gente consegue trabalhar esses dados facilmente, né? E utilizar essa técnica, né, seja ela em pequena escala, como mostrei para vocês, e em grande escala, né, por muitos anos. Então, eu acho que o sensoramento remoto, né, futuramente, e já é uma ferramenta extremamente importante para a área irrigada, e você hoje, por exemplo, já tem, por exemplo, dados de sensoramento remoto vinculados a aplicativos, né, para você ter lá o controle do seu campo, da sua área irrigada em tempo real, né, através de índice de vegetação, através de várias coisas, né, índice de área foliar, tudo isso tem produtos de sensoramento remoto que fornece isso, né, evapotranspiração, então vem muito a colaborar. Aqui no chat nós temos alguns comentários. O professor Reivane, ele parabeniza pela palestra, disse que foi muito boa. A professora Anne também. Antônio Júnior, que diz meus parabéns pelo grande trabalho e apresentação. Maíli também, excelente palestra, professor. Todo mundo te parabenizando e agradecendo pela sua participação. Mais alguém? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Paula, eu sou Vinícius. Pode ficar à vontade, Vinícius. Bom dia, parabéns pela palestra. Ivo, nós no TID, né, o Tecnólogo de Irrigação e Drenagem, e na Engenharia Agrícola, nós temos a disciplina de sensoramento remoto. É uma área que ainda no Instituto está bem no comecinho, né, a gente não aprofundou ainda, não deu tempo ainda da gente aprofundar os estudos de uma maneira tal que seja satisfatória ao ponto aí que você explicou, e a gente está realizando aí algumas aplicações específicas para a agricultura irrigada. Eu gostaria de saber se há possibilidade, futuramente, né, de você organizar um mini curso para a gente abrir as inscrições para os alunos e, de uma forma assim bem objetiva, pode ser virtual mesmo, lógico, você está trazendo essas ferramentas, aplicações que são muito interessantes, muito aplicáveis à nossa área de atuação, e você está trazendo um mini curso com uma maneira mais prática para a gente estar realizando, porque, de fato, é muito interessante, muito aplicável ao que a gente está estudando hoje. Olá, Vinícius. Olha, eu estou 100% de portas abertas aí para poder colaborar.
esse mini curso aí, né, pode contar comigo, seja de forma virtual ou presencial pós-pandemia, né, obviamente, mas a gente pode sim montar um mini curso de sensoriamento remoto, né, e aqueles que se inscreverem, né, com certeza seria aí um start, né, muito grande, né, botando a mão na massa aí é muito mais fácil, eu imagino, né, engrenar tal, e sair um pouco da teoria e ir mais para a prática, mas com certeza, meu e-mail aí, a Ana Paula, ela tem meu e-mail aí, eu deixei meu e-mail, não sei se você anotou, mas com certeza a gente pode fazer essa parceria aí entre a Universidade de São Paulo, e aí a gente consegue fazer esse mini curso entre o Instituto lá nos Estados Unidos, e pode contar comigo, eu estou dentro. Obrigado, Ivo. Excelente, meu amigo. Anotado aqui, então. Muitíssimo obrigado. Aqui no chat nós temos mais algumas colocações. A Giovana, que também parabeniza pela apresentação, o professor Gilcimar, e a Rebeca Jesus. A Giovana Goss, ela diz assim: bom dia, doutor Ivo. No seu ponto de vista, quais são as maiores dificuldades para a realização de pesquisas com sensoriamento remoto? É uma pergunta muito interessante, né? Porque quando eu me graduei, eu não tive aula de sensoriamento remoto. Tinha as disciplinas, mas a gente, na época, você imagina, os computadores já existiam, obviamente, eu me formei em 2009, né? Eu não sou tão velho assim, mas na época a gente não tinha tanta informação. Por quê? Porque a globalização da internet mesmo, ela é recente. Então, na época, era um desafio muito grande trabalhar com sensoriamento remoto, porque você precisa de internet rápida, né? Você precisa baixar uma imagem de satélite. Então, você precisa trabalhar com dados muito pesados, né? Quando você se trata de, principalmente, quando trabalha com sensores de alta resolução e larga escala, né? Áreas grandes, né? Mas, hoje em dia, as dificuldades, elas são bem menores, e eu diria que hoje a grande barreira mesmo seria o interesse. Não tem grandes dificuldades hoje para trabalhar com sensoriamento. Por quê? Porque hoje, de um modo geral, vou falar aqui, né, não é todo mundo que tem acesso ainda à internet, principalmente quem mora no interior, né, mas a internet devagarzinho ela está chegando. Mas hoje, de um modo geral, a gente tem internet, acesso à internet, e os computadores hoje, né, a tecnologia está bem avançada, então isso nos permite trabalhar com sensoriamento remoto, porque as imagens, de um modo geral falando, são de graça, né? O custo é muito baixo, e você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com sensoriamento remoto de um modo geral falando, porque o satélite ele é global, tá? Tem satélite brasileiro, que é o Cybers, por exemplo, que percorre o mundo inteiro. Tem satélite europeu, tem satélite americano, e por aí vai. Então, hoje, eu acho que a grande dificuldade é o interesse mesmo. Porque hoje na internet, por exemplo, você consegue assistir muito vídeo, tem muito material sobre sensoriamento remoto, muito script de programação, né? Quem quiser utilizar aí para facilitar o trabalho, que ajuda muito. Então, eu não vejo tanta dificuldade hoje em trabalhar com sensoriamento remoto. E havia uma dificuldade, mas hoje, atualmente, eu não vejo, assim, uma dificuldade muito grande, não. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? E existem, por exemplo, programas gratuitos também. O QGIS, por exemplo, é gratuito, você não precisa ter o ArcGIS. Qual que é melhor? Não sei, depende. Tem gente que prefere o QGIS, né? E por aí vai. Tendo o ArcGIS ali, você consegue fazer muita coisa. O QGIS, desculpa. QGIS aí, você consegue fazer muita coisa na área de sensoriamento. Então, é só isso, se interessar, ler, procurar aprender, se infiltrar num grupo de pesquisa e botar a mão na massa. Ok, Ivo. A Giovana agradecer pela explicação. Acho que você conseguiu responder. O Antônio Júnior, ele pergunta assim:
o uso de técnicas de sensoriamento remoto pode aprimorar o estabelecimento de zonas agrícolas? Uma coisa na área de sensoriamento remoto que a gente pode fazer, inclusive eu já fiz isso através de projetos na República Dominicana, no Cazaquistão e por aí vai. Uma coisa que a gente consegue fazer para o sensoriamento remoto é definir o uso e ocupação do solo, né? Por exemplo, no Cazaquistão, eles queriam fazer um projeto lá de irrigação, para construir um gigante canal para irrigação, mas eles precisavam saber o quanto que tem de área agrícola, né? Quanto que tinha de área agrícola estabelecida lá, quanto que precisava irrigar para saber o tamanho do canal. Então, por sensoriamento remoto, você consegue, sim, definir, estabelecer, tá? As suas zonas agrícolas por sensoriamento remoto, tá? Simplesmente usando, por exemplo, o índice de vegetações de imagens Landsat, que é gratuita, tá? A Ana, por exemplo, ela fez um estudo recente, um exemplo próximo aqui da gente, sobre área irrigada de cana por pivô central no Brasil inteiro. Ela fez o sensoriamento remoto, ela definiu essas zonas agrícolas de cana irrigada por pivô no Brasil inteiro, sabe? Então dá para fazer também. A gente fez o mesmo trabalho na República Dominicana com parceria lá, quando eu estava nos Estados Unidos recentemente, parceria com o Banco Mundial, que através de 2 bacias gigantes, a gente conseguiu definir todos os usos e ocupação do solo. Área irrigada, agricultura, né? A gente conseguiu floresta nativa, solo exposto, rios, reservatórios, cidades, e por aí vai. Dá sim, dá para fazer. O professor Joaci também comenta, muito boa palestra, bastante esclarecedora, parabéns. Mais alguém gostaria? O Antônio Júnior agradeceu pela resposta. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou questionamento? Bom, então, como não temos mais nenhum questionamento, nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer novamente a participação do Ivo, ele que de prontidão atendeu o meu convite, foi muito solícito, assim como ele foi agora com o Vinícius, aí para o minicurso, foi da mesma forma que ele me atendeu, né, ele que é meu colega, como a gente disse, há anos, né, ele já disse até o ano que a gente formou, que não deveria, né, porque é isso pode dizer um pouco da nossa idade, mas, assim, o Ivo eu conheço ele há muito tempo e eu agradeço de coração a participação dele, né, ele poder trazer um pouquinho da pesquisa dele, do trabalho dele, aqui para a gente no Instituto Federal do Ceará. Ok, Ivo? E nós também estamos de portas abertas, né, para parcerias, para estudos, né, para o que você precisar. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a coordenação do evento, para os encaminhamentos finais. Se o Ivo, antes, quiser falar alguma palavra, fique à vontade, e depois eu passo a palavra para o professor Gilcimar. Bom, só para fechar, né, agradeço aí a oportunidade, né, é uma honra para mim sempre falar desse tema, eu gosto muito dessa parte de sensoriamento remoto, né, e essa parte da educação, etc. tal, eu sou apaixonado por educação, e eu estou aberto aí, pessoal, novamente aí, só entrar em contato comigo, e vamos aí fazer algumas parcerias, quem quiser, né, mande suas dúvidas, e não precisa ficar acanhado não, eu sou extremamente aberto, tá, e eu estou aqui no Brasil agora, por esses tempos, pelo menos, e vamos desenvolver projeto aí, beleza? Obrigado aí, todo mundo. O nosso chefe de departamento de ensino, o professor Heber, também diz que parabeniza o professor Ivo e que tenhamos mais momentos como este. E a Emanuela Silva diz que que é um excelente evento. Encerramos nesse momento
a primeira manhã de trabalho da 5ª semana de irrigação. E irrigação e drenagem, agradecemos ao palestrante, Dr. Ivo Zútil, pela brilhante palestra, bem como a presença e participação de todos. Esperamos vê-los no período da tarde de hoje, a partir das 14 horas, para a palestra Manejo da Irrigação, a ser proferida pela doutora Robervânia Borges, e que terá como moderador o professor Reivane. Bom dia a todos e a todas, e obrigado pela presença de vocês.